Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu, o testemunho da cura miraculosa, depois de 10 anos de sofrimento. Parte 1, capítulo 7 de 14. O que os teólogos dizem sobre a cura divina. Não sou o único a entender que a cura faz parte da morte redentora de Jesus Cristo. Muitos pastores e professores de Bíblia, cheios de espiritualidade, têm conhecimento dessa verdade, e a ensinam. O Dr. R. A. Torrey, que conheço muito bem, disse o seguinte em sua obra Divina Healing, Cura Divina. A morte expiatória de Jesus Cristo assegurou-nos não apenas a cura física, mas também a ressurreição, o aperfeiçoamento e a glorificação de nosso corpo. O Evangelho de Cristo traz salvação tanto para o corpo quanto para a alma. Assim como o crente colhe as primícias de sua salvação espiritual nesta vida aqui, ele também obtém as primícias da salvação física nesta vida. Os crentes, sejam eles presbíteros ou não, têm o privilégio e o dever de orar uns pelos outros em caso de doença, com a expectativa de que Deus vai ouvir-nos e curar-nos. O Dr. R. Stanton, antigo presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, disse o seguinte em seu livro Synoptic Gospels, Evangelhos Sinóticos. É minha intenção mostrar que a expiação de Cristo lançou os alicerces igualmente para a libertação do pecado e a libertação das doenças. Creio que se fez provisão completa para ambas as libertações, que no exercício da fé, sob as condições prescritas, as razões pelas quais cremos que o corpo pode ser liberto das doenças são as mesmas razões porque a alma pode ser liberta do pecado. Centímetro suma, que as raízes de nossa dupla libertação fincam-se no mesmo solo, e que é necessário incluir ambas para formarmos o verdadeiro conceito do que o Evangelho oferece à humanidade. O sacrifício expiador de Cristo atende às necessidades físicas bem como às necessidades espirituais da raça. A cura do corpo não se, portanto, um detalhe de menor importância, como o querem alguns. Tampouco a cura da alma é outro detalhe de menor importância. São as duas faces da mesma moeda, as duas partes do mesmo Evangelho, baseadas de modo igual numa grandiosa expiação. A Comissão de Pesquisa sobre a Cura Divina, chefiada pelo Bispo Reze, da Igreja Anglicana, fez a seguinte declaração pública a respeito da cura divina, depois de um longo período de pesquisas. A cura do corpo é elemento essencial do Evangelho, devendo ser pregado e ser praticado. Deus deseja que tenhamos saúde, que a Igreja, o corpo de Cristo, tenha a mesma comissão e o mesmo poder de Jesus Cristo, a cabeça da Igreja. Tendo a verdadeira compreensão do amor de Deus, os crentes devem pregar o Evangelho integral ao mundo. As pessoas estão sofrendo por causa do pecado e das doenças. As pessoas devem ser libertas do pecado e de suas consequências, as doenças. Esta conclusão foi alcançada pela comissão, composta de muitos teólogos, depois de 3 anos de estudo intenso e profundo da Palavra de Deus. O Dr. A. B. Simpson também escreveu um capítulo que trata do princípio da cura divina, em sua obra The Gospel of Divine Healing, que diz o seguinte: se as doenças são o resultado da queda humana, é lógico que a cura das doenças deve estar incluída na graça que cobre a expiação. E bem natural que se esperasse que o Antigo Testamento proscrevesse as doenças, pois essa parte das Escrituras profetizaram a vinda do Evangelho, e a Bíblia não nos desaponta nessa questão. O cuidado e a providência de Deus estendem-se não apenas a assuntos espirituais, de interesse de seu povo, mas atendem às necessidades terrenas, físicas. Este grandioso princípio está espalhado por todo o Antigo Testamento. Na ordenação de Moisés foram dadas instruções claras a respeito de cura divina. Também no anúncio profético do advento de nosso Salvador revelou-se que ele viria não só como Rei glorioso e Salvador gracioso, mas como grande médico. No Salmo 113 e em Isaías 53 ensina-se que a redenção de nossos corpos é o propósito de Deus. O Dr. J. Gordon declarou a certeza da cura divina em seu livro The Ministry of Divine Healing, o Ministério da Cura Divina. Na expiação de Cristo parece existir um fundamento para a fé na cura divina. Dizemos que parece, porque a passagem a que nos referimos é tão profunda que impede nossa total compreensão quanto a seu significado, de tal maneira que a pessoa deve ser extremamente cuidadosa em não falar de modo dogmático a seu respeito. Todavia, pelo menos estamos diante de uma verdade profunda a ser sugestiva. Temos Cristo diante de nós como sendo aquele que eleva nossas enfermidades, bem como nossos pecados. No Evangelho de Mateus, está escrito: isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É evidente que esta referência diz respeito a algo mais que simples simpatia por nós, ser camaradagem conosco, sentimos nosso sofrimento. A cruz em que CLC foi suspenso carregou nossas iniquidades e também as nossas enfermidades. Por isso, de certa forma é verdade que aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Quer dizer que o Senhor Deus fê-lo doente, a Jesus, que não conheceu doença, em nosso lugar. Aquele que entrou em misteriosa simpatia pelas nossas dores, frutos de nossos pecados, também se submeteu a tais dores, como penalidade de nossos pecados. Em outras palavras, a passagem parece ensinar que Cristo suportou vicariamente nossas enfermidades e nossas iniquidades. Então,
Se é verdade que nosso Redentor e Substituto levou sobre si nossas enfermidades, seria natural concluir de imediato que ele as levou para que nos livrássemos delas. Assim é que o Dr. Gordon testemunha de modo convincente o fato de a morte redentora abranger a cura de nosso corpo físico. O Dr. Billy Graham, evangelista mundialmente famoso, foi entrevistado pelo jornal Tribune News Syndicate de Chicago, e citado em Devotion Feeling de agosto de 1964. Assim explicou ele como entende a cura divina. Certos ensinos a respeito da cura divina podem ser incorretos. Todavia, se alguém ler o Novo Testamento com a mente aberta, poderá chegar à conclusão de que Jesus nutriu um interesse amoroso pela nossa saúde física e também espiritual. Muitas denominações estão procedendo a pesquisas a respeito da cura divina, e algumas dessas denominações, inclusive a Igreja Anglicana, estão praticando a cura divina, como elemento pertinente à fé. Neste mundo moderno, em que dispomos de muita ajuda médica e de avanço científico, é bem provável que nos apeguemos a ensinos cristãos que nos induzam a evitar a cura divina que, em outra circunstância, poderia ser de grande valia. Muitos médicos concordam em que a oração e a fé são de grande ajuda na cura de doenças. Se dispomos de inúmeros exemplos de cura miraculosa que jamais poderiam ser explicadas segundo alguma teoria médica. Muitas pessoas que eu conheço pessoalmente têm experimentado curas divinas, miraculosas. Jamais poderíamos explicá-las sem termos de conhecimentos humanos. Tenho visto tantos ministérios maravilhosos da parte de Deus, relacionados à cura divina, que jamais duvido dos milagres que Deus realiza. Todas estas testemunhas, teólogos, professores de Bíblia e evangelistas, certificam-nos de que a redenção de Jesus Cristo inclui a graça da cura divina. Todos nós, cristãos, devemos aprender esta verdade, que podemos ser curados quando vamos a Jesus Cristo pela fé. Somos curados da mesma forma como recebemos perdão de pecados, quando vamos a Ele pela fé. Podemos ser curados hoje. Final do capítulo 7 de 14. Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu,